Eu gostaria que você, aonde você estiver, pudesse acompanhar a ministração da palavra. Deus vê a sua essência e nós temos aqui um texto especial, 1 Samuel 16, versículo 7, a parte B do versículo será a meditação para o nosso coração nesta noite, que diz assim a palavra: porém, o Senhor vê o coração. Porém, o Senhor vê o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar para a ministração da palavra? Senhor, nós tivemos um momento especial de louvor e adoração, onde todos aqui no templo e também em suas casas puderam acompanhar, adorar ao Senhor e render louvores a Ti. E nós somos muito edificados através dessas canções que são ministradas ao Senhor. E agora a ministração da palavra, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que toda mente esteja cativa à Tua palavra, para a ministração dela. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. E nós temos um texto separado aqui do Espírito Santo para ministrar e alimentar a Tua igreja, todos que estão acompanhando nesse momento. Por isso eu peço a Tua presença, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. 1 Samuel 16, quando você vai entender o contexto, você já sabe que está se referindo ao chamado de Davi, quando Davi foi para ser escolhido pelo profeta Samuel e ele viu seus irmãos, e então achou que os seus irmãos mais velhos seriam o ungido, aquele que seria o substituto de Saul para assumir o trono de Israel. Mas Samuel errou. Samuel errou porque ele olhou para a aparência e entendeu que a estatura, a aparência, o porte físico daqueles filhos de Jessé seriam suficientes para assumir o trono, mas Deus não estava em busca de aparência, Deus estava em busca de essência. E é o que nós estamos ministrando aqui nessa noite, falando sobre essência. Falando sobre essência, tem sempre uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas entenderem bem o que significa isso. E a pergunta é esta: se todas as pessoas fossem cegas, quantas delas você impressionaria? Vou repetir: se todas as pessoas fossem cegas, quantas delas você impressionaria? Porque elas não vão poder ver a sua aparência, elas vão se impressionar apenas pela sua essência. E talvez era assim Samuel, alguém que não conseguia enxergar aquilo que Deus enxergava. Samuel enxergava apenas o que estava do lado de fora, mas não do lado de dentro. O que estava atraindo Deus para Davi não era a sua estatura, nem seu porte físico. O que atraía Deus para Davi era a sua essência. Mas o que atraía Samuel para os irmãos de Davi era justamente o porte. Era, quem sabe, as cicatrizes, as marcas de treinamento de guerra, as batalhas que eles já enfrentaram, as roupas que eles vestiam. Então ali tinham soldados que eram aparentemente perfeitos para assumir o trono. Jamais um menino ruivo, alguém que nem calo na mão tinha, poderia assumir um trono segundo a visão de Samuel, mas não segundo a visão de Deus. Às vezes nós vivemos alheios a esta verdade. Deus vê o coração do homem. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você está pensando agora mesmo. Não há nada que você possa esconder dele. Absolutamente nada. Este foi o segundo princípio de Davi, que fez com que ele fosse um homem segundo o coração de Deus. Porque o primeiro é que ele amava a Deus acima de todas as coisas. Não havia uma pessoa na face da terra que Davi amava mais do que a Deus. Não havia nada e ninguém que fosse mais importante para Davi do que Deus. Quando Saul estava para perder o trono, ele pediu para o profeta Samuel que fizesse o sacrifício para fazer parecer que Deus estava o aprovando. Samuel só se importava com o trono. Ele não estava preocupado com a rejeição de Deus, mas sim com as aparências diante dos seus súditos, diante do seu exército. Quando Davi estava para perder o trono para o seu filho Absalão,
ele disse: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Enquanto Saul se preocupava com o trono, Davi se preocupava com a presença. Ele disse: não importa onde eu estiver, se o Senhor está comigo e se o Senhor for o meu pastor, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que não estou sozinho, é tudo o que eu preciso. Davi sempre demonstrou esse amor. Mas um segundo princípio importante que eu quero destacar aqui é justamente esse: o fato de que Davi tinha consciência de que nada ficava oculto diante dos olhos de Deus, e que mais importante naquele momento do que um porte físico, uma estatura ou uma aparência de um guerreiro, o que era mais importante para ele era um coração puro e sincero diante de Deus. Esta é a geração que Deus quer levantar, uma geração de coração puro e sincero, uma geração que possui uma essência que atraia a Deus. Eu sei que a aparência é importante, nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente, mas o que atrai Deus para você, o que atrai Deus para nós, não é, na verdade, aquilo que nós estamos vestindo, a marca da roupa que nós usamos, ou até mesmo o carro que nós compramos, ou o bairro que nós moramos e a casa que nós moramos. O que atrai a Deus é que se o seu coração está diante do Senhor, sempre aberto para as suas instruções, para as suas repreensões, para as suas orientações, é se o seu coração é sincero diante de Deus. E essa é a essência que Deus vem buscar nessa geração, a essência de corações que são sinceros diante dEle. E eu sei que eu estou ministrando para homens, mulheres, jovens e crianças que possuem essa sinceridade. Mas é importante ressaltar que nós vivemos numa geração que tem a síndrome de se esconder de Deus. E essa síndrome de se esconder de Deus é muito perigosa. Um dos maiores problemas da humanidade hoje é a síndrome de se esconder de Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva, aconteceu com Pedro após negar a Cristo, e acontece muito hoje. Por isso somos pessoas em público de uma forma, e quando estamos a sós, de outra forma. É como se nós vestíssemos uma máscara. Então essa máscara tem o intuito de esconder o nosso verdadeiro eu, de esconder quem somos de verdade. É isso que eu chamo da síndrome de se esconder de Deus. Entenda, em muitos lugares nós encontramos um aviso: sorria, você está sendo filmado. Em todos esses lugares as pessoas mudam o comportamento. Por quê? Elas sabem que tem alguém observando elas, e elas não vão agir de qualquer maneira, até para não cair numa pegadinha do Faustão. Então as pessoas mudam o seu comportamento conforme elas sabem que tem alguém observando. As câmeras podem registrar os seus atos, mas as câmeras não podem registrar os seus pensamentos, nem o seu coração, nem a sua intenção. Mas nós servimos um Deus que conhece não somente os seus atos, mas que conhece o seu coração e prova os seus pensamentos e conhece toda a sua essência. Ele te conhece como ninguém conhece e Ele te vê como ninguém vê. É isso talvez que mais desaponta a Deus nessa geração. Os filhos que pecam, os filhos que tentam esconder a sua vida, o seu verdadeiro eu, ao invés de reconhecê-los na presença de Deus. Afinal, não há nada oculto diante dele. Por que, como Adão e Eva, se esconder sabendo que Deus já sabe de tudo? Tudo isso porque nós perdemos a noção de que nós servimos a um Deus que é onisciente, um Deus que tudo sabe e que tudo vê. Davi escondeu o seu pecado em um momento difícil da sua história. Deus envia o profeta para falar com ele e diz assim para ele em 1 Samuel capítulo 12 versículo 7, ou melhor, 2 Samuel capítulo 12 versículo 7. O profeta diz assim para ele: tu és homem. Foi a primeira palavra que o profeta deu a ele: tu és homem. Por que tentar agir como Deus?
Por que tentar parecer que você não errou? Por que tentar encobrir o seu pecado ao invés de confessá-lo? Tu és homem, é a primeira frase que está no versículo 7. O próprio Davi no Salmo 23, 3 diz assim, 53, 3 diz assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. A chave das coisas que podemos fazer no reino de Deus está conectada ao nosso coração. Vou repetir, a chave das coisas que podemos fazer no reino de Deus está conectada ao nosso coração, e não à nossa aparência, e não ao nosso porte, e não à nossa capacidade, e não à nossa justiça própria. Muitas pessoas sofrem em silêncio e raramente dividem as suas aflições com Deus, justamente por não terem a consciência dessa capacidade divina de conhecer o coração do homem. Outras com receio de serem reprovadas por Ele, escondem suas falhas, escondem as suas incapacidades, escondem os seus erros e acabam ocultando os seus pecados. De que adianta se servimos um Deus que tudo vê e que tudo sabe? Não esconda seus sentimentos de Deus. Vou repetir, não esconda os seus sentimentos de Deus. A chave de todas as coisas que você pode produzir no reino está conectada não à sua capacidade, mas à sua essência. Não esconda os seus sentimentos de Deus. Você pode perceber esse nível de consciência adquirida por Davi, quando no verso 23 ele pede a Deus que sonde o seu coração e prove os seus pensamentos. Ninguém naquela geração tinha um alto nível de consciência de Deus como Davi tinha. Ele foi o único capaz de orar dessa maneira. Sonda o meu coração, prova os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me para o caminho eterno. Então Davi, por estar com seu coração muito aborrecido naquele momento, quando você vai ver o contexto do Salmo, você vai perceber que ele está chateado, ele está dizendo que ele odiava os seus inimigos até a morte, ou seja, ele queria matá-los. E de repente, no meio do discurso, ele volta e diz assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Será que esse desejo de matá-los é algo que vem de ti ou é algo que vem de mim mesmo? Então sonda o meu coração, porque ele estava com seu coração completamente tomado pelo ódio de seus inimigos. Veja o que diz no Salmo 139, versículo 22. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Aborreço com ódio consumado. E então ele fala isso para Deus, ele não esconde os seus sentimentos de Deus. Ele está pedindo a Deus que cure suas emoções, que guie o seu caminho para uma vida abundante. E as nossas emoções realmente só podem ser curadas quando elas são expostas a Deus em oração e um coração sincero. Ao invés de seguir por um caminho mau, ele prefere o caminho do reconhecimento de que Deus já sabia o que ele estava sentindo, mas que Deus estava apenas esperando que ele abrisse o seu coração e não escondesse os seus sentimentos. Então Deus sonda o seu coração, Deus prova os seus pensamentos, gosta do que viu e lança Davi na história da humanidade como um homem segundo o coração de Deus. Deus gosta do que vê, Deus gosta da atitude de Davi. Ele viu sua essência em apresentar a ele tudo o que ele estava sentindo naquele momento, sem o medo de ser condenado por Deus, sem o medo de ser reprovado por Deus, sem reservas. Ele não carregava consigo um medo de reprovação, um complexo, ou de acusação da parte de Deus, que viesse acusá-lo como se fosse um promotor ou um juiz, que quisesse julgá-lo e lançá-lo no cárcere. Mas Davi pôde sentir através da revelação do seu coração, da sua essência para Deus, a misericórdia, a graça e o amor de Deus, porque elas só podem ser alcançadas através de um coração aberto diante de Deus. No Salmo 139,
versículo 24, tem aquele versículo que eu já falei aqui para vocês, que diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus não nos amou porque somos amáveis, Deus não nos amou porque somos perfeitos, mas porque a sua essência, ou seja, a essência de Deus é amor. A palavra diz isso, a essência de Deus é amor, e por isso que ele se atrai à essência de Davi, é por isso que ele se atrai à essência de cada ser humano. Isso fala muito mais do caráter amoroso de Deus do que o nosso caráter odioso, do que nossa capacidade de fazer o mal, do que nossa capacidade de odiar as pessoas. Fala muito mais do caráter amoroso de Deus, em que Ele sempre vai reagir às nossas confissões, em que Ele sempre vai reagir quando abrimos a nossa essência, sem resguardos, vai demonstrar a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Portanto, em vez de nos declarar culpados, Deus nos perdoa e nos purifica de todo o pecado em Cristo Jesus. A geração que tem uma essência diante de Deus estampada é a geração que não teme se revelar a Ele, que não teme demonstrar suas fraquezas, que não teme demonstrar os seus sentimentos. Saber que Deus sonda o meu coração e prova os meus pensamentos, e que tudo sabe de mim, e ainda assim me ama, porque só Deus sabe o que eu penso, só Deus sabe o que você sente. E mesmo sabendo tudo o que nós carregamos, todos os sentimentos ruins, pensamentos ruins, e ainda assim nos amar, ao ponto da vida do seu único filho, revela o seu amor eterno e incontestável por aqueles que são como Davi, que estão sempre dispostos a reconhecer suas fraquezas, suas limitações e seus pecados. Eu estou querendo dizer para você nesta noite, que se você quer fazer parte de uma geração que atrai a Deus, não pela aparência, não por aquilo que você possui de material, mas pelo conteúdo da sua alma, do seu interior, você comece então a reconhecer que o Deus que nós servimos já sabe de todos os seus pecados, de todas as suas falhas, e o que Ele espera de você é que você confie nele, que Ele tem poder para restaurar e curar você. Sendo assim, não há sentido de agir como Adão e Eva, não há sentido de agir como Saul, não há sentido de agir como muitos que se escondem nas suas primeiras falhas, nos seus primeiros erros. Se esse fosse o caso, apresente a Deus o seu coração de forma transparente e sincera. Se você vem carregando por algum motivo um sentimento ou pensamentos que você sabe que podem não agradar a Deus, ao invés de fingir que não sinta, ao invés de fingir que não pensa, a melhor coisa a se fazer é orar. A melhor ferramenta que você pode utilizar para purificar o seu coração é se apresentar diante do Senhor e pedir a Ele que te lave com o sangue do Cordeiro. É quando você entra em confissão de pecado que realmente você começa a experimentar a pureza, você começa a se libertar de pecados, você começa a se libertar dos vícios, você começa a se libertar da mágoa, você começa a se libertar de correntes que estão escravizando a sua vida. Mas entenda, é muito importante entender que esta também é uma geração que se vitimiza, e todo aquele que se vitimiza sempre terá uma desculpa. Esqueça as desculpas, seja sempre sincero com Deus. Vou repetir: esqueça as desculpas, seja sempre sincero com Deus. Saber que somos limitados e pecadores, e que não precisamos inventar desculpas para Deus, é um princípio poderoso para quem quer atrair a Deus pela sua essência. Você não precisa inventar desculpas para Deus. Uma certa feita, eu tinha o costume de sempre chegar atrasado aos meus compromissos, e uma pessoa disse para mim assim: por que você está chegando atrasado? E eu disse: sabe o que aconteceu? Aconteceu isso, aconteceu aquilo e tudo mais. Ele falou assim: vou ensinar uma estratégia para você nunca mais chegar atrasado. Um pastor, foi um pastor que me deu esse conselho. Eu disse sim. Ele falou assim: todas as vezes que alguém te perguntar por que você chegou atrasado, por que você não veio no culto, por que você não cumpriu um compromisso, diga assim: porque para mim não é prioridade.
Eu disse, jamais eu vou falar um negócio desse. Eu vou dizer assim, eu não vim ao culto porque para mim não é prioridade. Ele, isso. Dói falar isso, não dói? Falei, dói. Ele falou, então, para você nunca mais ter que falar, é só você pensar que essa será a resposta que você dará. Sempre é uma quebra de um compromisso. Então diga sempre isso, porque é amargo e você nunca mais vai querer dizer. É como um remédio que você nunca mais vai querer tomar. Então você vai começar a se disciplinar para conseguir chegar. E aí aconteceu que por algum motivo eu não pude chegar ao mesmo momento a um culto. Eu era jovem, 17 anos, e um pastor me parou na porta da igreja e disse, por que você está chegando agora? Eu falei, porque não é prioridade para mim. Ele assustou, ele quase caiu de costa. Eu falei assim, pastor, eu tenho que dizer isso, porque é verdade, se fosse prioridade eu chegaria na hora. E eu poderia te inventar 1 milhão de desculpas, mas as desculpas me manteriam escravos a esse mesmo vício, e eu preciso me libertar. E todas as vezes, pastor, não se assuste, que eu quebrar um horário, um compromisso ou qualquer coisa, eu vou dizer, porque não é prioridade para mim. Ele disse, eu entendo e eu concordo, faça isso. Nunca mais eu precisei dizer isso ao meu pastor, porque eu entendi que desculpas sempre, assim como foi com Saul, sempre nos afasta de Deus. Saber que nós somos limitados, frágeis, pecadores, nos exime de ter que inventar desculpas. Esse foi um princípio poderoso para Davi, e é um princípio poderoso para uma geração que quer atrair a Deus através da sua essência. Olha só o que ele diz no Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade já não mais ocultei, já não mais escondi. Disse-me, olha só, ele disse a ele mesmo, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Ele disse com ele mesmo, ele fez uma aliança com ele mesmo, de que ele não cometeria mais aquele mesmo pecado que ele havia cometido, a partir do momento em que ele decidiu confessá-lo. Ali foi o momento em que ele se esqueceu das desculpas, em que ele parou de se vitimizar, assumiu ali a sua condição diante de Deus, e nunca mais precisou reviver aquele momento doloroso. Mas lembre-se, antes de te sarar, ele primeiro sonda o seu coração, ele prova os seus pensamentos, a fim de saber se você realmente está disposto a abandonar sentimentos que te fazem adoecer, ou se é apenas um discurso eloquente da sua parte. Você não pode enganar Deus. Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A misericórdia, não a condenação, não a rejeição. Ele sabe quem verdadeiramente abre o coração e quem apenas finge que abre. Muitos, por serem bem-sucedidas, pensam que não precisam de Deus, até que venha a doença, até que venha a idade, até que venha a pobreza, até que te abandonem, ou coisas assim. Davi diz no Salmo 139, versículo 7, reconhecendo que ele não era ninguém sem Deus. Assim ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Obrigado, Guilherme. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não há nenhum lugar que eu possa me esconder de ti. Eu estou incentivando você. Se você quer ser uma geração que atrai a Deus pela essência, seja sincero com Deus, porque é impossível você se esconder dele. E o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo e não para os outros. Davi nos ensina que ele sabe tudo, ele é Deus, que Deus tudo vê e está sempre disposto a nos perdoar, quando nós estamos dispostos a reconhecer os nossos erros e os nossos pecados. Eu gosto de fazer um exercício mental que eu quero passar para vocês a respeito da queda. Imaginando que Deus esperava Adão e Eva o reconhecimento do seu pecado, ao invés das desculpas. A impressão que eu tenho é que Deus deu a oportunidade para que eles confessassem, ao dizer, porque quem é que te falou que você está nu? Onde é que vocês estão? Isso não diz que Deus não sabia. Isso diz que Deus estava dando uma oportunidade
de confissão. Gosto desse exercício, apesar de não estar literalmente na palavra de Deus. Deus deu a oportunidade a eles, mas eles deixaram escapar essas chances, essas oportunidades. Sabe por quê? Por causa das desculpas. Foi a mulher que tu me destes, foi a serpente que tu criastes. Só faltou a serpente falar: foi o Senhor que me criou agora. E o que eles fazem? Pecando cada vez mais, pecado sobre pecado, é o que gera desculpas, vitimismos. Eu estou viciado em drogas, estou viciado em sexo, estou viciado em pornografia, porque por causa disso, por causa daquilo, tem sempre uma desculpa que gera um outro pecado, e é pecado em cima de pecado. Não bastava para Adão e Eva dizer: pecamos, comemos do fruto que o Senhor havia ordenado que não comessem. Então as pessoas acabam se distanciando mais de Deus, esse distanciamento que é prejudicial. Quando você adota uma postura em que você não reconhece as suas falhas, em que você quer transferir os seus pecados, os seus erros, e começa a inventar desculpas para um ato ou por um sentimento que você vem carregando. Sair da igreja, porque naquela igreja não tem ninguém ali que é fiel à palavra de Deus. Sabemos que essa não é verdade, é apenas uma desculpa para justificar uma atitude que não é boa. As pessoas dessa geração estão sempre inventando essas desculpas para justificar as suas atitudes ruins, ao invés de terem humildade e reconhecer que errou. Faça um exercício mental ou físico, peça desculpas para alguém que você errou com ela, ou alguém errou com você, peça você desculpas. Veja se vai doer tanto, veja se você vai passar mal, vai ser internado ou internada. É lógico que não, mas nós estamos sempre preparados para a desculpa. Temos sempre um motivo para justificar os nossos erros, as nossas falhas, e nunca estamos dispostos a agir com humildade diante de Deus e até mesmo diante dos homens. Deus sonda os nossos corações, Ele prova os nossos pensamentos, e Ele vai atrás dessas pessoas que se humilham na presença dEle, porque Ele quer perdoar e restaurar. Ele não quer humilhar, Ele não quer expor essas pessoas ao ridículo. A intenção dele é restauração, porque através da soberba sempre tem uma queda, mas sempre Deus levanta aquele que foi humilde, e Ele abate aquele que foi soberbo. Deus sempre tem o desejo no coração dele de restaurar essas pessoas que têm colocado os seus pensamentos e o seu coração à disposição de Deus, a fim de que Ele sonde e prove os seus sentimentos, os seus corações. Gosto de uma frase de um pastor que disse assim: Adão disse: não fui eu. Davi disse: fui eu. Adão disse: não fui eu, foi a mulher. Davi disse: fui eu. E ele diz assim: isso divide protagonistas de vítimas. Davi era o rei mais poderoso da terra, o mais respeitado daquela época, o mais rico da sua geração, e reconheceu que errou, e pediu perdão pelos seus pecados. Basta ver o Salmo 51. Não transferiu a culpa, admitiu e disse: contra ti, somente contra ti eu pequei. Não se fez de vítima, não arrumou desculpas, mesmo sendo o homem mais poderoso daquela geração. Você já deve ter ouvido essa expressão: não vejo solução para a minha vida, ou ninguém me ama, ninguém me quer bem. E também assim: para mim nada dá certo. E há aqueles que dizem assim: Deus deve me odiar. Tem aqueles outros que dizem: será que eu joguei pedra na cruz? Há aqueles que também dizem assim: tudo está contra mim. E outros: só comigo que acontecem coisas ruins.
Eles têm sempre uma frase de efeito para justificar os seus atos falhos, os seus pensamentos, os seus sentimentos ruins, mas nunca estão dispostos a reconhecer o erro. Todas as coisas que estão contra mim, não sou eu que estou fazendo da forma errada. Todo mundo me odeia, não sou eu que sou uma pessoa fácil de amar. Nunca sou eu, são sempre os terceiros, são sempre as pessoas. Se você quer fazer parte de uma geração que atrai a Deus pela essência, comece a mudar isso agora. Quais respostas você daria aqui no final dessa mensagem a essas perguntas que eu vou fazer para você? Que resposta você daria a essa primeira pergunta? Por que eu sofro mais que todo mundo? Qual seria a sua resposta? Por que eu sofro mais que todo mundo? Porque tudo é minha culpa. Assim dizem os filhos para os seus pais, né? Aqui dentro de casa tudo é culpa minha. Só eu que tenho que fazer tudo. Ou você já chegou a Deus em oração dizendo assim: Senhor, porque para mim nada dá certo, porque eu nunca consigo o que eu quero. Se cada uma dessas respostas você não se responsabiliza, preste atenção, se em cada uma dessas respostas você não se responsabiliza, você sofre de vitimismo, e você nunca vai conseguir atrair o coração de Deus. O favor de Deus são para vítimas, não vitimistas. Isso é um complexo que sempre culpa o outro, até mesmo a Deus. Foi a mulher que tu me destes, e nunca está disposto a assumir a sua parte. O problema está sempre no outro e nunca em si. Quantos casamentos fracassaram? Eu mesmo já cuidei de muitos. Mas quantos casamentos já fracassaram porque ou os dois, ou um dos dois se vitimizaram, para poder se ver livre do cônjuge? Eu não posso continuar mais casado com essa mulher, pastor, porque eu mereço coisa melhor. Uma mulher dessa não dá certo. Ou esse homem, se Deus me ama, Ele tem coisa melhor para mim. A culpa é sempre do outro, não é atrás de uma solução. Se você fracassou no seu casamento, aqui agora, você tem muitas vezes a esperança de achar a solução no outro casamento, porque você está se relacionando com uma pessoa que você está vendo só a parte boa dela, mas o tempo vai passar e você vai perceber que era um ser humano falho como a outra. Políticos corruptos que se vitimizam para justificar seus atos ilícitos. Quantas vezes você chegou atrasado ao compromisso, como eu disse, e sempre inventando desculpas? Quantas pessoas perderam bênçãos por causa das desculpas, como fez Saul, que perdeu o trono por causa de uma desculpa? É que o povo estava me pressionando e eu tive que oferecer um sacrifício. É que eu ia preservar os melhores dos animais e das crianças e das mulheres, porque eu ia oferecer a Deus. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse: não deixa sobrar nada. Não mais. Eu tinha um plano aí para agradar a Deus. Importa obedecer do que sacrificar. Então eu quero dizer para você que o vitimismo é algo tão prejudicial que aprisiona e estaciona a sua vida, fazendo com que você não cresça espiritualmente. Tudo é culpa dos outros. Enquanto isso continuar, você não vai crescer. Reconheça os seus erros para sarar. Não perca tempo. Reconheça os seus erros para sarar, porque o Senhor vê o coração, porque o Senhor sonda os pensamentos, Ele esquadrinha todos eles, e Ele prova o seu coração. O fato de você saber que nós servimos um Deus vivo, que não se engana pela sua embalagem, mas conhece muito bem o seu conteúdo, já seria suficiente para que você pudesse estar nu e patente diante do Deus que você serve. E essa mensagem vem para abrir os seus olhos, que o Deus que nós servimos é um Deus consciente de todos os seus pecados, de todas as suas falhas, de todos os seus erros, dos pensamentos ruins que passam pela sua cabeça, das suas intenções malignas, pecaminosas, carnais. Deus sabe tudo isso e mesmo assim está disposto a te amar. E aonde você estiver, saiba que o Deus que você serve está com você, e você nunca vai conseguir se ausentar da presença dEle.
Então não se sinta acusado, mas se sinta na liberdade de entrar na presença dele com ousadia, pelo Santo dos Santos, pelo sangue que foi derramado, que rasgou o véu do alto a baixo, para dar para você acesso à sala do trono, onde só o sumo sacerdote entrava, mas que agora você também pode entrar. Então esta é uma geração que está se conectando com Deus, não pela aparência, não pela sua forma de fazer as coisas, não se o culto está bonito, não se tem jogo de luzes na igreja, não se o som é o melhor, não se nós temos os melhores instrumentos. Tudo isso é bom, é importante e deve ter, mas não é essa a conexão nossa com Deus. A verdadeira conexão com Deus está no nosso coração, é o conteúdo que carregamos, é o desejo de servir a Deus, de corpo, alma, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças. Quando nós estamos diante de Deus, rendidos, prostrados, derramados na presença dEle, aí então a presença dEle é manifesta na igreja, na sua casa, na sua família. Essa geração que vai se conectar com Deus, não pelo instrumento de marca, não pelos melhores equipamentos, não pela performance. Essa é uma geração que vai se conectar com Deus através do Espírito, porque o verdadeiro adorador adora em espírito, e o Espírito é algo interior, que jorra do interior para a vida eterna. Então é assim que essa geração, que vai conseguir atrair a presença de Deus, vai conseguir marcar, salvar vidas, transformar histórias, através dessa conexão de coração. Você já sabe que Deus tem sondado o seu coração, você já sabe que Ele conhece todos os seus pensamentos, e assim como Davi, você tem hoje a oportunidade de agir como ele, dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Essa é uma geração que não vai fazer mais a vontade do seu próprio coração, mas é a vontade do coração de Deus. Uma geração que atrai a Deus pela sua essência, pelo seu conteúdo. Não importa onde você estiver, se é neste monte ou no outro monte, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Mas será que nesta noite tem um adorador em espírito e em verdade que me ouve nessa noite e que pode dizer amém aonde você está? Aleluia! Que a nossa oração seja para que o Senhor nos cure da síndrome de se esconder dEle, para assumirmos a nossa responsabilidade, reconhecermos que somos pecadores e nos lançarmos em seus braços de misericórdia e de amor, como fez Davi, e por isso se tornou um homem segundo o coração de Deus. Onde você está, apresente o seu coração a Deus. Eu não sei o que te fez cair, eu não sei dos erros que você cometeu, das falhas. Talvez você esteja distante de Deus e foi se distanciando cada vez mais por causa das desculpas, por causa do vitimismo. Mas esta é a noite propícia, especial para você voltar para a presença dEle, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus pecados e dizer: Senhor, purifica o meu coração. Só os puros verão a Deus. Sem santidade, que é a pureza, ninguém verá a Deus. A falta da pureza, de uma essência diante do Senhor, distancia o homem de Deus. São os nossos pecados que nos afastam de Deus, que constroem uma ponte que nos distanciam de Deus. Mas é a confissão desses pecados que nos aproximam e que faz com que a gente reconheça de todo o nosso coração a nossa necessidade dEle, do seu sacrifício, do seu poder de salvar, que faz com que a gente reconheça que com as nossas próprias forças jamais nós conseguiríamos, mas que reconheça a nossa limitação, o quão pecadores e falhos somos, e mesmo assim Ele decidiu te amar, e mesmo assim Ele rasgou o véu de alto a baixo, para que você pudesse entrar na presença dEle. A minha oração nesse momento é:
Vamos entrar na presença do Senhor. Quem sabe você tem se sentido indigna ou indigno. Quem sabe você tem se sentido reprovado ou reprovada por causa de algo que você disse, por causa de algo que você fez, por um pecado que você cometeu, por um sentimento ruim que você vem carregando dentro de você, uma mágoa, um rancor por alguém, por uma palavra que foi liberada contra a sua vida, que machucou, que feriu a sua alma, e você tenta se esquecer, mas você não consegue. Você tenta se libertar, mas você sempre sente que aquela ferida está ali dentro. Vem na sua mente todo momento aquela pessoa dizendo algo para você que te machucou, que te feriu. E isso todas as vezes, vem repetidas vezes dentro do seu coração e da sua mente. Mas Deus pode te purificar nessa noite. Ele é fiel e justo para te purificar. Ele é fiel e justo para te perdoar. E Ele quer fazer isso nesta noite. Onde você estiver, eu gostaria que você pudesse ficar em pé nesse momento. Seja aqui no templo, seja na sala da sua casa, no seu quarto, no local do seu trabalho. Não importa onde você estiver. Mas numa atitude de rendição, não de resistência, mas de rendição diante do Senhor. Eu quero te pedir humildemente que você possa colocar a mão no seu coração num gesto simbólico, onde você estará diante do Senhor Todo-Poderoso, que sonda o seu coração e prova os seus pensamentos, apresentando toda a sua vida, toda a sua vida. Essa é uma geração de aparências, onde as aparências valem mais do que a essência, onde a imagem é mais valorizada do que o coração. As pessoas se preocupam mais com o que temos do que quem somos. Se preocupam mais com a marca da roupa que vestimos, com o carro que temos, com o relógio que usamos, com a bolsa ou o sapato que compramos. Eu não estou dizendo que as roupas que vestimos, como falamos, como nos comportamos, o carro que dirigimos, não tem importância. Não é isso que eu estou dizendo. Elas importam sim. Mas para os homens, e somente para os homens, são as pessoas que se preocupam com essas coisas. Os homens veem os seus resultados, Deus vê o seu coração. E é o seu coração que eu estou pedindo para você apresentar nessa noite. É a sua essência que eu estou pedindo para você apresentar diante do Senhor nessa noite. Porque é com ela que Deus quer se conectar. É ela que Deus quer resgatar. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Tudo sabes de nós, das nossas falhas, fraquezas, nossas limitações, os sentimentos que carregamos, os pensamentos que trazemos onde quer que nós estejamos. E o Senhor é o Deus que prova eles, esquadrinha eles. E eu quero pedir ao Senhor, prova os nossos sentimentos, prova, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas intenções nesse momento. Vê se há em nós algum caminho mau. Livra-nos dele, liberta-nos dele, tira-nos desse lamaçal e conduz-nos a um caminho de vida eterna. Conduz-nos à tua presença, é o que nós estamos pedindo ao Senhor. A cada pessoa que está aqui no templo, a cada pessoa que está nesse momento, também nos assistindo pela internet, seja no dia de hoje ou daqui outros dias, que elas sejam alcançadas pelo Teu Espírito Santo e sejam purificadas, e que elas sejam convocadas para fazer parte dessa geração que se levanta, a geração que se conecta com o Senhor pela essência, não pela performance, mas pela essência. Não que a performance não importa, não é isso, mas nós sabemos que o que é essencial ao Senhor é que o homem ame o Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças.
Pai, conecta novamente aquele que está distante, aquele que caiu e ficou pelo caminho e precisa ser resgatado, e precisa ser resgatada. Restaura os lares, os casamentos, que os homens tenham a liberdade com as suas esposas de reconhecer suas fraquezas, seus limites, que os homens possam pedir desculpas para as suas esposas e sucessivamente, assim também as esposas para os seus maridos. Meu Pai, que os irmãos na igreja, Pai, possam também aprender cada vez mais a reconhecer que são falhos e não ter vergonha de pedir perdão uns aos outros, e não ter vergonha de reconhecer os seus erros, que erraram, mas que haja sempre essa humildade diante do Senhor, ó Pai, para que a gente possa sempre estar conectado com o Senhor e nunca distanciando do Senhor. Pai, aproxima essa geração ao Senhor, não permita que ela se distancie mais e mais, ó Deus, com as suas desculpas, com seus pecados encobertos, mas que elas se aproximem mais e mais e mais de Ti, mais próximos de Ti, Senhor, que nós possamos estar mais perto do Senhor. É a oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor.